Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência deste domingo. O programa Em Evidência que tem sempre o apoio, Em Evidência na TV, que tem sempre o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público. E Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência na política e nos negócios. Quem faz está em evidência. Você também pode acompanhar, pode assistir o programa através do nosso canal no YouTube. É só acessar lá, Revista em Evidência, @Revista em Evidência, e também pode se inscrever lá no Instagram para conferir os bastidores, principalmente aqui do programa Em Evidência na TV, @Revista em Evidência. E o convidado do programa Em Evidência na TV de hoje é um jovem empreendedor da área da comunicação. Formado em publicidade e propaganda, ele uniu o seu amor pela política e pela comunicação para criar uma agência que presta serviços tanto para o setor privado quanto para o setor público. É com imensa alegria que a gente recebe hoje o CEO da Agência Aero, Arthur Lencina. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que te agradeço a oportunidade, agradeço o espaço pela turma da Revista Evidência. Eu acho que esses espaços são fundamentais para a gente difundir a ideia, levar a palavra para as pessoas se inspirarem e se incentivarem. Eu digo, se a gente tocar uma pessoa... Já está valendo. Nesse Brasilzão já está valendo, né? No mundo já está valendo. Então, eu fico muito grato pela oportunidade e vamos trocar uma ideia aqui, porque geralmente as trocas de bastidores são mais legais, né? São mais legais. Eu e o Arthur conversávamos nos bastidores ali, falava, olha, tinha assunto que não parava mais, e improvisando. Mas vamos trazer um pouco daquele nosso papo lá para o programa de hoje. Arthur, vou começar te perguntando sobre a tua formação, né, e a tua família na tua trajetória e nas tuas escolhas, a importância da família nessa tua trajetória. Eu sou formado em publicidade e propaganda e formado pelo IPA. Pelo IPA, querido IPA. Pela uma universidade metodista. Instituto Eu, Porto Alegre. quando saio do ensino médio ali, como todo mundo tem uma certa dúvida ali, fico um tempo ali, o que vou fazer, E eu acho que eu já tinha feito participado de uma campanha para vereador em Porto Alegre. E tinha um rapaz que criava, assim, estava lá na criação e eu ficava olhando. O que é isso? O que é isso que tu está fazendo e tal? E eu disse, não, eu fiz publicidade. Aí eu disse... Opa! Aí tinha um que escrevia, mas eu jornalista. E aí aquilo me deu uma dúvida, eu disse assim... E eu comecei a conviver até com mais jornalistas do que publicitários. Aí eu percebi que o jornalista tinha uma dificuldade um pouco de se vender. Tem muita dificuldade. Uma das coisas que a gente falava no bastidor. Eu posso falar. Ele falava isso? Falava. Seus colegas falavam? É verdade. Eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz jornalismo, falava para o Arthur, e é verdade, cara. O que acontece, Arthur? Aí eu disse assim, cara, eu já me senti um pouco mais leve para fazer isso. Não me sentia tão engessado. Aí fui ver o curso de publicidade e tal. Eu passo mal para fazer o vestibular. Vou fazer o vestibular da Unicinos e passo mal. Como assim? Passo mal, não sei o que deu, porque acho que eu fiquei nervoso, ficou nervoso e tal. E ficou indisposto. Não, perdi o vestibular da Unicinos e aí consegui, agora para onde eu vou, eu disse assim, aí fui ler um pouco do perfil das universidades e escolhi o IPA. Acho que eu entrei na Unicinos. É uma faculdade muito parecida, até muito parecida, né? Pelo ensino, pela metodologia, um pouco confessional. As universidades ligadas à igreja, ela tem um pouco mais essa formação. E aí eu entro no IPA e dali eu me deslancho e vou me formando quanto profissional da publicidade, da comunicação, né? Porque eu sempre disse assim, geralmente aquilo lá, para ser um advogado tem que te formar em direito. Sim. Ser engenheiro tem que fazer engenharia. Por que para trabalhar em comunicação a gente não tem que se preparar? É verdade. É verdade. Tem um preconceito, aliás, né? O pessoal acha que não é bobagem. Não precisa. Não precisa. Não. Principalmente publicidade e propaganda. Pelo contrário. Melhor vai ser a tua técnica, né? É. E aí eu vou fazendo a faculdade, eu digo que eu entrei tarde na faculdade, eu entrei com 23 anos. Mas hoje eu digo que eu entrei na idade certa. Porque se eu tivesse, daqui a pouco, entrado um pouco antes, eu não teria feito o curso. Muita gente se arrepende depois e eu morria de medo, assim, de vou me arrepender. Novo, cara. Vou me arrepender. Eu disse assim, no meio do curso eu disse, não vou me arrepender. Tá certo. É isso que eu quero até o fim. E, cara, e a família, eu fui criado pelos meus avós.
né? Eu sempre gosto de usar esses espaços para falar para as pessoas que estão nos assistindo que eu sou um órfão de pais vivos. Sério? O impacto das pessoas são iguais. Tu viu, agora eu não preciso dizer mais nada, né? Eu fui criado pelos meus avós maternos. Que loucura. Que para mim foi uma benção. Já são falecidos, e muita referência dos meus tios, dos meus 3 tios. O Sandro, o Ivanor e o Jorge. O Ivanor faleceu já também. E o meu avô, né? O Ivo e a dona Helena. Essas pessoas foram pessoas que me ensinaram a ter ambição. E Olha a gente às vezes foge da palavra ambição. Sim, parece tabu. A ambição, ela não é feia. Claro que não. Né? A gente tem que Como ficar rico também não é feio, não tem nada de ruim nisso. Não. Se for de uma assim maneira como alguém idônea, quer viver uma vida franciscana também não tem problema nenhum, exatamente. Não tem problema nenhum. A gente tem a palavra que é feia e a postura que é feia chama-se ganância. É diferente. Né? Diferente. E as pessoas confundem ambição com ganância. É diferente. Né? Eu tenho a ambição de prosperar para levar muita gente comigo. Sim. Gerar emprego, gerar renda. Eu tenho a ambição de prosperar para levar a mensagem para muitas pessoas. Então, a minha família, ela foi fundamental, os meus avós. Mas tem um monte de Arthur aí que não foi criado pela mãe, não foi criado pelo pai, ou às vezes nem sabe quem é o pai. Eu tô com 38 anos de idade. Aos 37 anos eu descobri quem era o meu pai, de verdade. Arthur... Eu poderia escolher ser revoltado, eu poderia escolher... A desculpa não ia faltar. Eu poderia já ter tido filhos, mas eu escolhi casar, eu escolhi formar na minha família e fazer tudo diferente do que eu passei. Inclusive, a organização familiar dos meus avós não era mil maravilhas. Não é. Mas ali eu entendi o núcleo familiar e a importância da base da família para tu crescer. Porque independente, né, daquele molde pai e mãe tradicional, o conceito família, né? Exato. A família, se tu for prestar atenção, é uma instituição muito atacada. Sim, infelizmente. Mas... quando a família se desorganiza, a gente vê os moradores de rua, a gente vê as grandes tragédias. Fica difícil tu ter... A gente vê as pessoas no seu íntimo com medo. Muita gente teria vergonha de falar o que eu estou falando. Exatamente, porque a estrutura abala a autoestima. E eu descobri aos 37 anos de idade, eu estou com 38, faz um ano, e ainda fiz um teste de DNA. E o meu pai é um cara, gente finíssimo. Tu descobriu onde quem é teu pai mesmo? Exato. É um brigadiano da reserva, um tenente da reserva, tenente ou sargento, não sei. Às vezes eu me perco um pouco nas patentes, né? Nas patentes. Um cara, gente boa, trabalhador, batalhador, que construiu a sua família, a sua vida, também teve os seus problemas. E ele sabe que tu existe? Sabe que eu existo. Aceitou fazer um teste de DNA. E deu positivo? Deu... na época da minha noiva, a minha esposa, hoje a Caroline, eu fiz o teste em dezembro de 2023. Peguei ele em janeiro de 2024 e larguei em cima da mesa em casa e fui fazer outras coisas. E aí a Carol me olhou e me disse assim, tá, e o teste? Eu disse, tá ali. Primeiro que eu tinha que buscar, né? Sim. E aí a Carol disse, tá ali, tá ali. E como a Carol, pela profissão, a Carol é servidora do Ministério Público, e a Carol lida com muito teste de DNA. Ela trabalha numa promotoria de infância, então tem família, tem muito isso. E aí eu disse, Lê, tu... tu não quer abrir? E eu disse assim, não, pode abrir. E ela abriu. Ela já foi direto onde está acostumada. Onde está lá. E é aquilo mesmo. É que nem no Ratinho era na TV. 99,9% de chance. Não tem, é aquilo mesmo. Aí eu olhei pro meu pai e esperava, estou com o resultado. Eu nem não liguei para ele, queria conversar contigo pessoalmente. Esse homem encheu os olhos d'água, me pediu desculpas, perdão. Eu disse, cara, faz parte da vida. Não estou aqui para julgar, a gente é responsável daqui para frente. Que bacana, cara. E daqui para frente tem sido muito legal, muito maravilhoso, transformador e libertador. Então eu estou falando isso para dizer o seguinte: se tu não tem pai, não tenha vergonha. Se tu não tem mãe,
não tenha vergonha. Se tua mãe não te amar, não tenha medo e nem vergonha. Que legal, cara. Isso que mensagem, cara. Faz parte da vida. Não é todo dia que a gente ouve alguém falar isso na TV. E eu procuro transmitir essa mensagem. Isso já me envergonhou muito. Eu lembro quando eu tinha 15, 14 anos de idade. E eu tinha algumas namoradas, alguns amigos. Quem é teu pai? Né? Quem é tua mãe? Que é a primeira... Não sei se tu tem filhos, mas... Eu tenho 2. Teus filhos vão se relacionar, se eles forem se relacionar, tu vai primeiro, é natural. Eu faria essa pergunta. Quem são os teus pais? Porque é lógico, tu quer saber com quem o teu filho está andando. Normal, como perguntavam para mim quando eu era pequeno. E não é uma coisa que eu digo que assim, na época eu pensava assim, que pergunta ruim. O que ele quer saber? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Se eu disser que eu não sei, vou dizer, vai impactar, vou dizer que eu acho vai que chocar. sei, né? O que vão pensar, né? Então... E quem te contou foi a tua mãe? Não. Não foi tua mãe? Eu descobri um pouquinho antes da minha avó falecer. E eu guardei isso comigo um período. Que coisa, eles tiveram um relacionamento, teu pai e tua mãe, e não ficaram juntos? Meu pai tinha 17, eu acho que minha mãe devia ter 18, 19 anos. E aí não ficaram juntos, tu nasceu? A minha mãe era caixa do supermercado e ele era empacotador. E aí os pais da tua mãe? Eu surgiu para eu estar aqui na tua frente. Surgiu para estar aqui na minha frente, cara, isso é muito, olha, isso aí daria um programa, só isso, né? Daria um programa, a gente tem que entrar na parte então, técnica, assim, claro, mas, cara, eu valorizo demais, eu valorizo demais a família. Eu estou impressionado. Por causa disso. Que legal, cara, porque eu quero o jeito que tu encarou, isso aí é inspirador. Eu quero que os meus netos, eu adoro histórias de famílias. Sim. E no estado a gente tem muito isso, de empreendedores que constroem a sua família, constroem a sua história, passam o seu legado. Nós vínhamos falando isso, de pessoas, né? A primeira geração importou isso, a segunda geração está fazendo isso e a terceira agora quer vender balão, não quer mais construir carro. Isso, né? Mais ou menos isso. Mas eu digo assim, para essa geração poder vender balão, essa aqui foi fundamental na base. É verdade. Né? Então, eu costumo dizer que eu e a Caroline, a gente a Carol não, a Carol é filha única. Meu sogro e a minha sogra, o Davi, é o servidor da Cabergs, da Fundação do Banrisul. Tá se aposentando, completou 35 anos de fundação. Olha só. Conseguiu pegar os 35, não ficou para 38? Ele fechou porque ele já é antigo. E a Rose, a minha sogra, é uma dona de casa que me trata que nem um filho, assim. Tipo, por isso que eu digo que família é isso que eu estava falando antes. Eles me acolheram de um jeito como se fosse um filho. E quando eu contei a história para eles, eu não tinha contado nem para a Caroline ainda. Esse ano fez 10 anos que a Carol, ano passado no caso, fez 10 anos que a gente tinha relacionamento. Sim. E eu não tinha contado. E também era a minha preocupação, como é que ela ia impactar nela. Que loucura. A reação dela foi a mesma que a tua. Foi a mesma de todo mundo. É um impacto. Assim, é um impacto. A gente fica, e eu não tenho... E ela acolheu, todos eles acolheram. Eu lembro que o meu sogro é um cara já mais velho, né? Então, ele vem de outra geração, ele vem do cacique, ele veio de trem, ele veio com 50 reais no bolso. Então, ele construiu a vida dele também. Sim, então, eu nunca vi meu sogro chorar. Eu vi 2 vezes, quando eu contei para ele a minha história, o profundo da minha história, quando eu consegui me libertar, graças a Deus eu consegui isso, e no meu casamento, no nosso casamento. Cara, que coisa impressionante, cara. Então a família, para mim, tu já entendeu que ela é a base, o alicerce de tudo isso que está acontecendo comigo. E recente, tudo isso um ano, assim, muito recente na tua vida, Arthur. Poxa vida... Impressionante, cara. Daria um programa separado, certo, só para a gente falar sobre isso. Mas assim, já fiquei impressionado de tu abrir aí teu coração, literalmente, como o pessoal costuma dizer, para contar uma história que muita gente, como você falou, né? Muita gente não gosta. Tu já teve os momentos... Imagina um adolescente passando por isso, né? Horrível. Não tem outra coisa, gente. É horrível. Só quem não passou por isso, né? Porque quando não perguntava, a gente não se esquece, quem é teu pai, quem é tua mãe, tu já sai falando, é meu pai, papapá. Tem aquele que está ali me buscando aqui, aquele que não sei o quê, que os amigos dos amigos, os pais dos amigos se conhecem, aquela coisa toda. E se eu posso ir para fechar o assunto família, se eu puder te dizer, deixar um recado para todo mundo e para ti, dizer o seguinte: nunca deixe de dizer eu te amo para um filho, nunca deixe de abraçar um filho e nunca deixe de dizer isso para teu pai. Ou para a pessoa que foi a tua figura paterna. Que boa, cara. Porque eu tenho um pai, meu filho mora com a mãe dele
E a minha filha está morando com a mãe dele. Nunca deixe de ir. Então é um recado também. Primeiro que a gente nunca sabe quando que vai ser a última vez. É. A gente esquece que a gente é finito. Sim. E isso vai mudar completamente a vida. Eu pude abraçar o meu pai e dizer para ele, não consegui dizer isso porque a relação ela foi trincada, né, do 0 aos 37, então não tinha esse vínculo, mas eu estou trabalhando isso comigo, eu e Deus em oração durante um bom tempo, para eu conseguir olhar para ele e dizer isso e abraçar. Mas eu podia abraçar ele e dizer assim, cara, vai ser a última vez que eu vou passar um ano sem dar um abraço numa figura que para um homem é importante, que é o pai. Não que a mãe não seja, não, sim. Mas a figura masculina... Pensa uma menina perder a mãe muito cedo. Sim, sim, sim. Que loucura. Então, e o contato com a tua mãe, tu teve de uma maneira ou de outra, acabou tendo? Sim, menos e tal, mas sempre mais com os meus avós. Que legal, que já são falecidos, que estão no céu cuidando de ti. Eles estão vivos na nossa memória. E vão ficar eternizados agora com essa história. Eu sempre que posso falo. Que bacana, agora vai ficar eternizado aqui, né? Mais uma vez na internet, para sempre quem quiser assistir e conhecer a tua história, dos teus avós. Como é que é o nome dos teus avós? Ivan Lencina e Helena. A minha avó não gostava muito dela. A minha avó era uma pessoa muito... uma trabalhadora muito dura, firme, séria. Ela disse, meu nome é Helena Pires. Helena Pires. Mas era Helena Lencina. Que amor. A minha avó foi uma mulher muito guerreira. Muito guerreiro. Que legal, vai ficar para sempre no coração de quem conheceu, principalmente no teu e nos netos e bisnetos e assim por diante. Quando eu tiver meus filhos, eu ainda eu dei uma entrevista no Coletiva e eu disse assim, há 6 anos ou 5 anos atrás, o meu desejo é ter 3 filhos, que é outra coisa difícil também. Sim, hoje em dia. A geração de hoje, né? A gente é ensinado a não ter filho. Não. Filho é caro, filho dá trabalho, não sei o quê. É tudo isso. Mudou tudo, né? É tudo isso. Mas é a tua eternidade, né? E aí eu disse assim, eu quero ter 2 filhos. E acredito que eu ter 2 meninos e uma menina. E a menina, se Deus me der a graça de ter isso, esse número, a menina vai se chamar Helena, que é o nome da minha avó. Que maravilha, cara. Arthur, que história fantástica. A gente já chegou no final do primeiro bloco. O Arthur é publicitário, eu sei que você está esperando a história, mas eu tenho certeza que você amou esse bloco aí sobre família, né? Sobre história da vida real. Muito bacana. Vamos fazer um intervalo. Em seguidinha, a gente volta aí falando sobre o Grêmio Estudantil, sobre a experiência como secretário adjunto da Juventude e muito mais com o Arthur, meu convidado de hoje. É um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui na Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia, a sua audiência e o seu carinho. O programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, consultoria em direito público, e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. Revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência, e você pode nos acompanhar também no nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, né? Se inscreve lá, dá aquele like, ativa a notificação para receber as novidades e acompanha também os bastidores do programa no nosso perfil lá no Instagram, Revista Em Evidência. Meu convidado de hoje é o CEO da Agência Euro, Arthur Lencina. A gente estava batendo um papo, a gente vai entrar agora sobre o papo de política, de publicidade e propaganda da agência, mas você não pode, se conectou agora, perder o primeiro bloco. Corre lá nas redes sociais e olha o primeiro bloco que está para lá de especial, emocionante mesmo. Arthur, vou começar te perguntando nesse bloco, então, você participou ativamente do Grêmio Estudantil, né? Teve ali um interesse pela política, depois teve a experiência no cargo de secretário adjunto da Juventude, na gestão do meu querido amigo, o ex-prefeito José Fortunati. Um abraço para o José Fortunati. E aí já vou emendar o que te levou a trilhar o caminho de comunicação do empreendedorismo, né? Conta essa história para a gente. Sabe que não percam o primeiro bloco, senão volta lá e dá uma olhada nele. Ele é a base de tudo, porque quem vê cara não vê coração. Verdade. A roupa que tu está me vendo hoje não era a roupa que eu usava 20 anos atrás. Como assim?
a pessoa que eu me tornei não é a mesma. Não tem nada a ver. Nada a ver. Porque Como acontece, é que foi essa mudança? É muita fé. É oração, é gratidão, é esse tipo de coisa. Porque eu digo o seguinte, para chegar no equilíbrio de entrar num Grêmio Estudantil, eu entrei e comecei a me transformar, a entender ali. Ali eu comecei a entender a sociedade. Porque a gente fala de enchente, né? Isso. Muita coisa, enchente, aconteceu isso, foi uma tristeza, foi um monte de coisa. Isso. A primeira vez que eu ajudei alguém foi numa enchente. Lá na Ponta Grossa, tem uma parte ali da Ponta Grossa que eu sempre esqueço o nome ali, que alaga. Que alaga. Eu acho que eu sei. Que alaga bastante ali. Sempre, vou me lembrar o nome. E aí, eu sempre estudei em escola pública. E eu tinha colegas meus que eu vi que quando chovia, às vezes muito não vinham na aula. E eu achava que era por causa da chuva, mas não. Depois passava a chuva, passava uma semana, depois eles não apareciam. É porque a casa tinha sido destruída. A casa tinha sido destruída, tinha sido alagada, tinha perdido alguma coisa e tal. E aí eu vou querer participar do Grêmio Estudantil da minha escola para poder ajudar a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. E eu acabo fazendo essa campanha de arrecadação de alimentos e no primeiro momento ela não dá certo. No recreio da escola, eu tinha uma escadaria, eu estudei no Glicério Alves, em Belém Novo, lá no extremo sul. Bem no extremo sul. Todo mundo ali na volta ali da escadaria na frente da escola, porque não tinha um bar dentro da escola e tinha um bar na frente, então a tiazinha do bar da frente vinha até o portão para vender coisa. Então concentrava todo mundo ali. E eu pedi para a escola um microfone e pluguei onde a diretora, ou quando tinha gincana, as coisas falavam. E eu peguei o microfone e botei a caixa de doação do lado. E o pouco que eu tinha em casa, eu levei e falei para todo mundo, pessoal, eu não tenho muito também. Mas esse é o pouco que eu tenho para ajudar os nossos colegas, que daqui a pouco até com vergonha estão. Sim. Às vezes nem roupa, Sim. coisa. E a gente juntou 1 tonelada de alimentos. Nossa! E dali pra frente, aí acabei ficando popular na escola, né? O cara que organizava lá os... E acabei facilitando a vida de alguns colegas, a questão na época ainda estava entre a transição do TRI digital, aquele da recarga para fichinha, então as pessoas não conseguiam ir até o centro fazer a carteirinha, faziam de meia passagem, faziam tudo no Grêmio Estudantil. Então, ali eu comecei a me organizar e a entender como é que as pessoas se organizavam. A vida comunitária. Sim. Né? Batia na porta da prefeitura e dizia, olha só, a minha escola está sem calçamento aqui, o que vocês podem fazer para nos ajudar? Eu não quero tudo de graça. Eu dizia o seguinte, a gente faz uma campanha, compra as lajotas e vocês nos ajudam com a mão de obra. Boa. E aí todo mundo achava que eu ia ser vereador. Eu também estava pensando nisso. Mas não era esse. Daqui a pouco até poderia ser uma dúvida, mas nunca foi o meu objetivo final. O meu objetivo final era poder, com o mínimo de conhecimento que eu tinha, poder ajudar. E eu sempre dizia assim, se o meu entorno está bem, claro, eu vou ficar bem. Né? Também está bem. Foi mais ou menos na questão do Grêmio Estudantil, foi isso. E no Fortunati, naquele ano foi 2012, aquela eleição, o Fortunati ganha... Lembra que a Manuela era 65? E o Fortunati ganha com 65% de intenção de votos. No primeiro turno. E a gente ficava brincando que o Fortunati ia ser 65. Foi um banho. E foi uma aula. E naquele período... E o Fortunati tem aquela história, só te interrompendo, sem querer te interromper, do Partido dos Trabalhadores, ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, que sempre o vice sucedia o prefeito, e com ele não aconteceu isso. E aí aquilo foi muito emblemático, assim, né? E aí ele mandou o partido passear e foi, e aí deu a volta por cima a história, essa história é muito bacana. E aí foi marcante, foi impressionante. A redenção do Fortunati é inspiradora. Foi inspiradora aquilo ali, porque qualquer outro desistiria. Os grandões estão me apertando aí, não estou na turma, estou ralado, né? E aí, naquele ano, porque foi logo depois que eu entrei na faculdade, ali com 24 anos, né? E aí, eu fui muito cedo, fui 25, 26 anos, eu cheguei a assumir várias vezes a função na secretaria, né? E naquele ano, eu me elegi presidente da União Estadual dos Estudantes. Não está aqui, mas eu fui presidente da UE. Opa! Eu fui presidente, teve Lauro Hagman presidente. Que impulsiona muitos políticos. Isso, Pedro Simão. Exatamente. Então, assim, então eu caminhava, eu transitava muito nesse meio,
mas como uma forma de aprender e crescer, né? E estudando. Eu nunca deixei de estudar. Olha aí, ó. Eu nunca deixei de estudar, sempre queria me qualificar. Sim. E aí veio a campanha e eleição, eleição, para alguns é torcida e para outros é um momento que tu mais consegue te aproximar do político em si, se tu consegue... também tem um lado, do outro lado do balcão do eleitor, né? Se tu só quer pedir pro cara alguma coisa em teu benefício, daqui a pouco tu só vai receber em teu benefício. E aí depois tu vai criticar o cara que ele não está entregando para a coletividade. Que vai te atingir igual. Porque daqui a pouco nem chegou no cara. E naquele período, um pouco antes do Fortunato concorrer àquela eleição, eu já tinha criado o pré-vestibular e Enem Popular, o POP. Por quê? Porque eu sempre estudei escola pública. Sim. Infelizmente, eu nunca escutei na sala de aula que eu tinha que me preparar para entrar na URGS. Eu tinha que me preparar para terminar o 2º grau. Ponto. E eu sempre digo, tu é a média daquelas 5 pessoas que tu convive. Anda com 5 idiotas, tu é o 6º. É verdade. Anda com 5 pessoas boas, tu é a 6ª. Tu pode ser menos ruim. Né? Então, eu sempre girei nesse negócio e prestei atenção no seguinte, eu tive essa dificuldade, não consegui me preparar, vou criar um cursinho pré-vestibular. Que loucura! Aí criei um cursinho pré-vestibular com os estudantes da URGS, da Escola de Engenharia do CUE, que é um dos centros acadêmicos mais antigos do Brasil. E os meninos... cara, engenheiro eletrônico dá uma aula de macete de matemática que tu não tem noção. É mesmo? Eles te ensinam um atalho para tu chegar no mesmo resultado. Porque pra gente que é de humanas é complicado. É muito difícil. É muito difícil a matemática e o cara sempre... E aí nas provas, os guris da engenharia, que na prova tu botava o resultado e tu não precisava muito do cálculo, ou tu botava como é que tu chegou naquele cálculo. Sim. E aquilo eu ficava assim, cara, era o mesmo macete de cursinho que não te davam na sala de aula. Sim, claro. Aí eu disse, cara, vamos fazer e vamos começar. Comecei com 70 pessoas num cursinho, uma turma para 70, e 60% entraram na URGS. E eram tudo de escola pública. Caramba! Pô, deu certo? Era tudo de escola pública. Aí eu pensei assim... Deu certo, cara. Eu preciso ajudar esses caras que estão dando aula, ensinando. Aí eu olhei para eles e disse assim, olha só, no próximo ano, se eu conseguir o recurso, eu vou te pagar o mesmo valor da hora-aula que o unificado está pagando. Uau. E vamos dar apostila para a turma. Por que não? Aí eu bati na porta do Fortunato prefeito, ele olha para mim e diz assim, eu sou contra o vestibular. Aí eu parei e pensei assim, me ralei. O cara é contra, vim vender uma ideia. Vendeu uma ideia para passar no vestibular. E aí o cara é contra o vestibular. Ele disse assim, eu sou contra o vestibular. Mas aí ele olha para mim e dá aquela pausa dramática. Respira assim, mas eu não posso ser contra por ser contra e não apresentar ferramentas para facilitar o acesso das pessoas. Ser só contra por ser contra é vazio. E não vai mudar tão cedo. Boa. Então, gostei do teu projeto. Vai lá, na época a secretária de Educação era a Cleci Jurac. E a Cleci, com um coração enorme, ela olha o projeto, professora, né? Às vezes eu encontro a Cleci no shopping, ela sempre abraça e agradeço aquele momento. E a Cleci diz assim, olha, tem no orçamento 200 mil, serve? Tu consegue fazer o projeto? Caramba, cara. Pensa 2010, 2011, 200 mil. Pô, bota aí 300, 400, para mais até hoje. Aí eu disse assim, mais do que serve. Escrevo o projeto, apresento, eles aprovam, começam a entender a burocracia e toco o projeto. E aqueles professores que lá atrás começaram dando aula para se retribuir, porque eles sempre me diziam assim, Arthur, a gente estuda na URGS e de graça. Sim. A gente quer achar uma forma de retribuir. Sim, é verdade. Aí, beleza, o cursinho então é uma forma de eles retribuir. Eu disse assim, olha, agora eu voltei lá e disse assim, consegui, nós vamos pagar a apostila, vamos pagar para o cara fazer para o cara desenvolver a apostila. Mesmo sistema de um cursinho privado, mesma coisa. E aí que é o bom uso do dinheiro público. Sim. E aí, resolveu, fizemos, o projeto deu super certo. Eu de 100 eu comecei a atender, de 70 eu comecei a atender 150,
daquele ano, depois de 150, 70% passaram na URGS e a outra metade ganhou bolsa do ProUni, essas coisas. Tinha o Unipoa também em Porto Alegre. Sim, porque era um cursinho pré-vestibular de que nem uma URGS. Isso, preparava para o... Não era público, mas era era com dinheiro público também. Exato. Mas organizado pelo privado. E aí vem a eleição, o Fortunati me convida para trabalhar na campanha dele, e eu acho muito legal, porque eu fazia campanha e fazia faculdade. E aí chegava... Dependendo dos lugares onde eu estava, o Fortunati olhava assim pro relógio e dizia, não está na hora de ir para aula? E mais de uma vez ele fazia isso, e eu disse, mas esse cara é diferente, né? E aí a gente fez a campanha, o Fortunati se elegeu, foi aquela história toda, assim, deu tudo, coisa mais linda e acabou o ano, eu chego na Secretaria de Educação e aí uma servidora disse assim, parabéns. Eu disse, por quê? Né? Eu já estava tocando a vida na entidade, na União Estadual dos Estudantes. Parabéns, tu vai ser secretário de juventude. Eu disse, só faltaram... Meu Deus! Só faltaram me contar, né? Né? E aí eu disse assim, começou mais de um, e eu disse assim, vou atrás dessa informação, vamos ver. Aí fui atrás, aí eu acabei, né? Eu disse assim, e é real? Aí eu disse assim, prefeito. Aí ele disse, não. É a oportunidade para te... Nessa época, assim, agora eu estava olhando os secretários sendo anunciados, ganhando broche. Eu tenho meu broche até hoje de secretário guardado. Aquilo para mim foi uma honra servir. Eu sou porto-alegrense. Sim. E dificilmente sairei daqui. Sim. Eu amo a minha cidade. Eu também. Né? E eu tive a oportunidade de servir na minha cidade, dentro do órgão público. É verdade. Depois a gente constrói, e aí teve a questão uma coisa que pouca gente sabe também, ali tem a questão da pista de skate, então a gente se envolveu, da Orla, a gente se envolveu muito com... Estavam projetando ali a história. Estavam projetando a Orla. A Orla, os trechos. Os trechos. E eles disseram, quem sabe a gente construiu a maior pista da América Latina. Isso aí. O pré-vestibular cresceu muito, a gente passou de atender 100 para 150, 200, para atender 2.000 pessoas. Uau. E aí saiu de ser só do centro, foi para os bairros. Que loucura! E, cara, essa foi a minha história na Secretaria da Juventude. Eu saí um pouco antes do fim do governo Fortunati para poder terminar minha faculdade. Sim, porque estava uma carga intensa, insana e orçamento participativo. Mais um maluco, ele quis mostrar tudo que que não deixaram de fazer. E conseguiu, ele deixou a marca dele na história. Né? Hoje, um dos principais pontos turísticos da cidade é a Orla. Foi um baita de um prefeito. Aquele trechinho, a gente estava de costa para aquele trecho. Ou a gente está de costa para a nossa orla. Ali a gente virou de frente para a orla. Parou essa ladainha. Desde que eu era pequeno tinha essa ladainha o Pontal, tu lembra do Pontal? Que horror que era? O estaleiro. Né? O pessoal critica a gente. Porque daí vai privatizar, porque daí não vai entrar as pessoas, porque daí o pobre não vai ir, não sei o quê. Vai ali, vê o que era. Era privado, o estaleiro só. Exato. Era um estaleiro privado, gente. Aquilo era fechado, tudo matagal, ninguém tinha acesso. Agora o cara pode entrar lá no Trapiche, lá até o final, lindo, iluminado. Quer no shopping gastar, tem um pouquinho mais, vai. Não quer, quer só passear, pegar a bicicleta, ir a pé ali, pegar o ônibus, descer ali, ficar contemplando, tomando mate. Inclusive tem final da linha, tem um ponto de parada do catamarã, tu pode ir ali e conhecer Guaíba. E conhecer Guaíba, porque é um passeio maravilhoso, recomendo. E aí eu, nesse período assim, eu acabei tendo a grata satisfação de servir na Secretaria da Juventude, e para mim foi uma experiência, porque eu sempre busquei muito perguntar o porquê das coisas. Sim, porquê do porquê. Mas por que isso? Isso. Porque para aprender, né? Porque eu digo assim, burro aqui não pergunta. É verdade, não tem que ter vergonha de perguntar. E aí eu aprendi isso cedo porque aprendi na escassez. Às vezes eu pegava o ônibus e tinha uma passagem de ida e uma passagem de volta. Esse ônibus passa? Porque se errasse... Não passa. Então eu vou descer na outra parada porque se não tu posso... errasse, tu tava ralado. Exatamente. Então, na Secretaria da Juventude foi aí que eu comecei a entender o órgão público e as demandas que ele tem, né? Tu entrasse, então, logo no início do governo e saiu um pouquinho antes do final. Exatamente. Pô, pegou, então, todo o Fortunati. Peguei toda a gestão do Fortunati. Ele pegou um pedaço ali, 2 anos que ele assumiu do Fogaça. Isso. E depois ele vai, que é contado como reeleição,
ele se reelege e fica os 4 anos da gestão dele, que é aí quando começou a obra da Orla, a Copa do Mundo. Isso aí. Né? Então, Porto Alegre foi uma efervescência. Assim, enfrentou para o mapa internacional por causa da Copa. Então, assim, foram coisas que eu vivi ali, que me deixou... Eu me preparei para aquele momento. Eu não saberia que ia ser secretário. Sim. Mas eu estava preparado para tratar com gente e a cidade. Eu digo que a cidade... Se a gente fosse fazer uma analogia da cidade ser um corpo, as ruas são veias, artérias e as pessoas são sangue rodando na cidade. Pulsando, né? E a Secretaria da Juventude, eu não sei se ela tem hoje. Hoje ela está... Ela integrou? Hoje ela integrou, hoje ela é esporte, alguma coisa de juventude, se eu não me engano, é o professor Tove, eu acho que assumiu, se eu não me engano. Pois é, que perdeu um pouco a força, né? Antes era uma coisa separada, tinha mais... Aí são... Outras questões. Da outro programa. Nem o início, né? Outras questões. Mas eu tenho isso e tenho isso no meu currículo e vou levar até o último dia da minha vida aqui na Terra que eu tive essa oportunidade de ter sido secretário na minha cidade. Tem que ter orgulho, cara. Na minha cidade. Tem que ter orgulho muito mesmo, é verdade, não é para qualquer um, hein? Chegamos no final do segundo bloco, impressionante. Vou pedir licença para o Arthur, a gente volta a conversar daqui a pouquinho, então. Aí a gente vai falar sobre a agência de comunicação que o Arthur criou, tá bom? É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV neste domingo, sempre agradecendo a sua participação e o seu carinho aqui na Masper TV, programa Em Evidência na TV, que saiu, né, das páginas no formato gráfico, físico e agora está aqui na Masper TV, né? Lembrando sempre, né, os nossos apoiadores, o programa Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, e Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. A revista Em Evidência, na política e nos negócios, quem faz está em evidência, né? Eu participei, inclusive, tive a honra de apresentar um pedacinho do aniversário dos 15 anos da revista Em Evidência, lá na nossa querida FAMURS. Grande abraço para toda a equipe lá da FAMURS também e para a revista, né? E também a gente tem lá o nosso canal no YouTube, Revista Em Evidência, @Revista Em Evidência, para você se inscrever, ativar a notificação, dar aquele like, é claro, e conferir os bastidores no nosso perfil no Instagram. Estou conversando hoje com um cara, olha, já vou dizer o que eu tinha falado no outro bloco, olha também o segundo bloco, olha o programa inteiro vai ficar lá no YouTube, o senhor da agência Aero, o Arthur Lencina, que está nos contando da sua trajetória na área da política, né, falando sobre a importância da família. E eu vou perguntar agora, o papo flui tanto, gente. Olha, eu estava brincando aqui, a gente tem aí 16 perguntas, eu estou na quinta. E eu vou te dizer uma coisa, se o primeiro bloco fosse ruim e o segundo fosse ruim também, eu ia falar, ó, é meia boca. É meia boca, tá bom, é verdade. Não, eu já ia passar as perguntas, eu não queria nem ouvir, o pessoal sabia, é verdade, Arthur, é verdade. Vou começar a te perguntar, chegamos então na formação, o Arthur está contando a história dele como secretário, né, da Juventude no governo Fortunati, aqui na Prefeitura de Porto Alegre, e agora vou começar a te perguntar então como é que surgiu a necessidade, né, digamos assim, de montar uma agência de comunicação. Esse tempo eu falei um pouco dessa história e eu estava num ambiente que tinha outros proprietários de agência, outros CEOs e tal. E a agência surgiu, primeiro, eu tinha uma escolha para fazer. Ou eu fazia estágio numa agência ou eu pagava a faculdade. Então, por óbvio, tu entendeu que eu não consegui fazer um estágio. Não consegui fazer um estágio. Porque não fecharia a conta. Infelizmente. Sim. Mas igual, às vezes... Porque tem a questão do estágio na faculdade, né? Claro, aí o teu estágio é obrigatório e tal, mas não era o estágio aquele que também te ajuda, e ajuda muito, né? E aí eu, na sala de aula, eu estava na sala de aula num período assim, eu estava numa cadeira de criação, se eu não me engano, e o professor pergunta, quem quer ser DA? Porque eu achava que eu ia estar na área da criação, porque eu vi aquele cara lá atrás que eu contei no início. Sim. Por que eu escolhi a faculdade que está lá no primeiro bloco. Eu vi aquele cara criando e eu achava demais aquilo.
Aí com o passar do tempo, eu fui vendo aonde que eu queria me encaixar. Quem quer ser o cara da criação? Aliás tem só uma coisinha também de novo, desculpe, Arthur, mas na publicidade e propaganda tem, como eu também sou formado, eu me lembro que agora lembrei disso, na dupla de criação, né? Tem o redator e o diretor de arte. Isso. Né? O diretor de criação e o redator. Não sei porque um chama, é a mesma coisa, gente, mas um ganha o cargo de diretor. É que um cria, um vai... também, as funções são criativas. São criativas, mas um tem o nome de diretor. É porque tu vê, a publicidade é muita arte, né? É, muita arte. E aí eu digo hoje pra minha equipe lá, cara, a gente cria pro mundo. É muito parecido, acho que com um filho. Não tenho filho ainda, mas a gente cria pro mundo. Daqui a pouco, aquela criação fica linda, maravilhosa pra ti. Faz sentido pra ti. Pra estratégia do cliente, não. Tem que cuidar pra não fazer publicidade pros publicitários. Né? Exato. Né? Tem que fazer pro consumidor. Fica todo mundo sentado lá, uau, que legal. Tá, mas e o cara lá, será que vai resolver o problema dele? Exato. Vai pagar os boletos do cara? Né? Então, a gente precisa também ter esse equilíbrio, né? E aí eu estava na aula de direção de arte e aí o professor, quem quer ser redator, quem quer ser atendimento e tal, e eu não levantei a mão em nada. Uma sala com 20, 25 alunos, eu não levantei a mão em nada. E o cara olha pra mim e diz assim, e tu, Arthur? Eu disse, que o senhor me perguntou quem é que queria ser o dono. Muito boa. Meus colegas me olharam assim, não. Opa, a gente não é treinado para isso. Não? Não. A gente não é preparado para isso. Aí ele veio assim, boa, ele também se impressionou, né? E disse, não, eu estou me preparando para abrir a minha agência. Oliveto. Eu sei a dificuldade que é. Eu sei que a competitividade... Mas alguém tem que ser o dono. A competitividade do mercado, mas eu tenho que... Para saber se dá certo ou dá errado, eu preciso tentar. Alguém tem que ter né? a agência. E aí, eu também via muito, daqui a pouco, alguns colegas reclamando de algumas coisas e tal. E aí eu disse assim, cara, eu não consegui ter essa experiência para dizer se é ou se não é. Então, hoje eu consigo entender. Um pedaço era sim, um pedaço era não, e outro pedaço de que falava era talvez. Daí tu teve uma visão de... Sim, né? Eu estava só olhando para a árvore naquele momento, para o meu colega Sim. que estava do meu lado. Quando eu consigo hoje olhar a floresta, é outra visão. Né? Então, tem N variáveis, N fatores, não só... Porque hoje o problema não é só econômico, o problema também é geracional. E eu digo, eu estou com 38 anos, tenho uma geração anterior à minha que... tem um desequilíbrio... emocional, às vezes. É, uma coisa muito... Uma desconexão, forte, assim, as pessoas sofrem. Boa. É verdade. E é real, elas sofrem mesmo. É verdade. Mesmo. Não é... É verdade. É verdade, não é verdade. E às vezes eu conto a minha história para o seguinte, cara, olha só, não estou dizendo que o teu problema é menor que o meu, mas eu estou dizendo o seguinte, olha só, isso aqui eu consegui superar. Talvez tu consiga superar isso também. Procura médico, vai na igreja, vai onde tu acredita, né? Sabe? Vai então, na fé. E assim surgiu a Euro. E a Euro surge dentro da sala de aula e ela surge em 2011. Mas o mais engraçado é que também, isso eu não sabia, não estava preparado para isso. Ela surge, no primeiro momento não dá certo, eu desisto, entre aspas, eu volto para a sala de aula, estou terminando a faculdade, termino a faculdade, volto para fazer uma pós-graduação, porque eu fiz duas pós-graduações depois, eu fiz em marketing digital e outra em gestão de negócios na escola de administração da URGS. Eu volto para a sala de aula e digo assim, eu vou reabrir a agência. Da sala de aula, de novo. De novo, dentro da sala de aula. E eu olho assim e digo assim, só que eu vou fazer um pouco diferente. Se em 15 dias eu não arrumar um cliente, eu rasgo o meu diploma. É louco. Cara, não deu 10. Eu participei, não sei onde é que eu tava, e alguém olha pra mim e diz assim, Arthur, ali é o Cronos, o mágico. Ele está precisando de agência, ele está sem agência. E vai ter um Porto Verão Alegre. O meu primeiro cliente, depois que eu reabri a agência, foi o Cronos. Foi o Cronos. Gente finíssima. Finíssima também. Finíssima. Cara, impressionante, que eu quero ainda, vou descobrir muito, quero saber como é que muita coisa que ele faz. E o Thiago é advogado, não conta, né? E ele é advogado de formação e a história dele é belíssima também. E aí, esses dias eu também mandei para ele uma mensagem, não sei se tu viu circulando na internet, tinha um mágico no centro, um cara sentado no centro, num centro. Eu fiz um print, mandei no privado e disse assim para ele, como é que faz isso, ele? Mágica. Isso é mágica. Aí é um marqueteiro, né? Aí o Thiago nos contrata, né? E eu disse assim, cara, não vou precisar rasgar o diploma. Ali 10 dias, faltavam 5 dias. 10 dias a gente conseguiu, fechou o primeiro. Isso ali é 2000, cara, 2014, 15 ali logo, né?
E aí a gente começa a se organizar e logo depois eu fecho um grande contrato e esse cliente pede CNPJ, pede nota fiscal. Uau, começou a ficar séria a coisa. Aí eu disse assim... mas eu não tenho. Que isso? 2012, né? Era o bloquinho. Exatamente. Era o bloquinho. Eu peguei o finaleira disso. Era o finaleiro do bloquinho. Mas tinha que ter na impressora, tinha que tirar um negócio de registro na prefeitura. Nossa, uma burocracia. E aí eu encontro uma amiga que hoje é nossa parceira de negócio lá, que é a Gabriela Bargman, que é a nossa diretora financeira. E eu digo para a Gabriela, olha, eu tenho muito pouco para te pagar, mas pode ter certeza que quando a gente estiver bem, tu vai estar no mercado. Tu vai estar bem. E a Gabriela nos organiza, a mãe dela, a Gabriela é uma família de contadora, a mãe dela organiza a burocracia da empresa e eu emito minha primeira nota fiscal com mais de um dígito. Bah! R$99. E daí a empresa começa a crescer, a se desenvolver. E eu sempre tive aquilo, eu vou atender o mercado privado, mas eu como conheço o mercado público, eu vou me preparar para isso. Me preparo muito ao longo desse período. Eu me preparo ao longo desse período. Tem diferença, né? Tem diferença, porque é um processo licitatório, são coisas diferentes. A gente acaba se preparando e a gente passa ali de 2016 a 2021 participando de licitações e se preparando. Em 2021 a gente ganha a primeira. Poxa, de 2016 a 2021, demorou um tempinho. A gente não desistimos. E teve uma crise ali no país, ali no final da Dilma, ali, situação, impeachment. Aí teve aquela... Também foi um período conturbado, né? A gente também não consegue... Exemplo de crise são oportunidades. Pois é. Né? Teve algumas oportunidades, mas como ela não tinha ainda a maturidade do lado empresarial ainda... Sim, estava no início. Desenvolvendo, porque isso a gente vai aperfeiçoando ao longo, acho que até o último dia que a gente caminhar na Terra, a gente vai desenvolver isso. A gente está aprendendo. E aí a gente passou pelaquela situação, mas eu não consegui enxergar alguns pontos de oportunidade. Naquele momento... igual teve na greve dos caminhoneiros, lembra? Sim. Eu já estava um pouco melhor já na greve dos caminhoneiros. Sim. Mas naquele momento, daquele período ali que teve aquela crise, eu meio que um pouco me assustei. Opa! E o ser humano, na hora do susto, o que ele faz? Sobreviver. Instinto de caçar. Cara, né? Vou à luta. Então, vou me organizar, vou focar aqui e vamos sobreviver a esse negócio. Passamos esse período. E aí, 2021, a primeira licitação? A gente vence a primeira licitação e aí a gente começa a atender o Conselho Regional de Odontologia. Olha só, super! O Dr. Nelson, presidente do conselho. Respeitado pra caramba. Cara, gente finíssima e a gente começa também a se desenvolver, a evoluir nesse processo. E hoje, graças a Deus, aí a gente atende algumas prefeituras, câmaras de vereadores, mais conselhos de classe também a gente atende. Então... Uma agência consolidada. A gente vem se consolidando, né? E se adaptando cada dia mais. Eu sempre digo assim, e aí hoje a gente atende o município de Guaíba, um dos municípios, né? Que para nós é uma vitrine, porque a cidade vem se desenvolvendo muito também por conta da liderança do prefeito. Que também é outra coisa que eu zelo muito, o nosso trabalho é meio do caminho. Também tem que ter o trabalho da liderança política. É verdade. Porque daqui a pouco, se ele não funciona, como é que nós vamos... Vai chegar a mensagem, nós vamos entregar, nós vamos vender a ideia, mas ele tem que ter também o lado dele. Tu não vê muita gente falando sobre isso. É verdade. Às vezes a gente Separar. às vezes a gente diz o seguinte, não, fui eu que fiz o fulano. É verdade. Eu respeito, né? Tudo natural, bem, respeito quem faz, mas eu penso um pouquinho diferente. Eu construo com o fulano. Sim. Né? E nesse caso que eu estou falando para ti, o prefeito Marcelo Maranata é um cara que eu também tenho uma gratidão enorme por ele, pela forma dele ser, né? Sim. Uma figuraça. E por ouvir muito. E essa é a minha gratidão. Um cara que escuta muito.
escuta. Depois ele toma a decisão dele. Que maravilha. E por isso que ele está aí, do jeito. A cidade deu um salto. Exatamente. Nossa. A cidade apareceu, a questão da valorização do da cidade, do turismo. Cidade. E aí a gente conseguiu... Autoestima. A gente conseguiu construir uma visão do seguinte, que eu sempre digo assim, tu imagina se Gramado só fizesse propaganda para Gramado. Não seria o segundo destino no Brasil. É verdade. Boa. Arthur, nosso tempo está se esgotando aqui, o pessoal já está falando meu ponto aqui, minha querida produtora. Olha, tem muito mais coisa para a gente conversar. Agora que a gente chegou na parte aí da agência, do atendimento às prefeituras, se você não conhece Porto Alegre Vista ali de Guaíba, vá lá, porque é sensacional, só para dar... O Maranata brinca que lá de Guaíba ele enxerga o maior bairro dele, que é Porto Alegre. Figuraça, um grande abraço, meu querido Maranata. Que tá de bicicleta, né? Tá, indo para onde tá de bicicleta? Tá indo... é a Viagem da Gratidão, porque Joinville acolheu Guaíba. Nas enchentes, agora está indo lá retribuir. E ele está indo de bicicleta, ele saiu de Guaíba com um grupo de ciclistas, com 4 ciclistas. Ele está chegando em Joinville para agradecer o prefeito e a comunidade de Joinville. Que maravilha. Arthur Lencina, CEO aí da agência Euro, muito obrigado pela participação. Gostei muito de ouvir a tua história, de conhecer a tua história e vou te pedir para voltar mais vezes aqui no programa para a gente continuar batendo papo, porque sabe que, né, publicidade, comunicação, propaganda não para, né? Então, vou te pedir um excelente 2025 para ti, viu? Para nós. Para nós. Para vocês. Maravilha. Fazer TV nos tempos de hoje é um desafio. É verdade. Né? Eu digo que cada canal tem a sua função, né? E a gente está num estado da federação onde tem uma população ainda também que assiste muita TV e às vezes a gente também se confunde um pouco, é só internet ou é só rádio ou só TV. Não, eu sempre digo que se a gente puder, a gente tem que estar em todos os lugares. É verdade. Né? Porque tem para todos os públicos. E eu te agradeço a vocês a oportunidade e na próxima eu venho para falar mais específicos sobre cases, sobre propaganda, sobre histórias, sobre empresas. Combinado. E aí, de publicidade. Aqui a gente misturou, né? De publicitário para publicitário na próxima. Exatamente. Combinado. Obrigado, Arthur. Comentário em Evidência. O comentário de Vladimir Chieli. O início de 2025 também marca o início de mais um mandato à frente das prefeituras municipais de todo o Brasil. Trata-se de um ano em que se inicia de uma forma diferente da gestão anterior, onde em 2021 nós tínhamos um procedimento diferente na administração em plena pandemia do coronavírus, onde tudo estava fechado e as restrições elas estavam ampliadas em relação a todos os procedimentos da gestão, focada especialmente no combate àquela pandemia e àquela verdadeira tragédia. Tivemos mais uma tragédia no mandato anterior, que foram as enchentes a partir de maio de 2024. Este mandato que se inicia se apresenta como um grande desafio para os administradores. Primeiro, para recuperar a economia do estado inteiro e, evidentemente, dos municípios. Segundo, para ajustar toda a infraestrutura que os municípios perderam ao longo desta tragédia ocorrida em maio de 2024. Muitos recursos serão necessários, porque justamente a situação ainda permanece delicada nos acessos, na infraestrutura, atingida fortemente pelas cheias de maio. Além do desafio de natureza administrativa e política, haverá sim um enfrentamento impositivo dos recursos financeiros que deverão ser alocados em grande quantidade para poder fazer frente à necessidade de reconstrução dessa infraestrutura. Caberá aos gestores municipais que assumem agora um papel decisivo para projetar um futuro promissor para o Rio Grande do Sul através das administrações municipais. É o que se espera dos administradores que estão assumindo.
Boa sorte a todos. E obrigado a você que está em casa também, viu? A gente vai ficando por aqui. Se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.